que a situação, quando vai tomando um pé de distorção da realidade, ela chega num ponto onde a pessoa, a autoridade olha para você e diz: você vai acreditar no que eu estou falando ou nos seus próprios olhos? Fala, meus amigos! Eu sou o João e esse aqui é o nosso boteco, o Bar da Costa Leste. Sejam bem-vindos, ponham os cintos que hoje o tema é complicado. Como a gente colocou na capa, a sugestão nossa para a conversa de hoje é sobre o politicamente correto e quais os problemas correlatos e o que desencadeou essa ideia no início, digamos que autêntica e até de bom tom, mas que com o decorrer do tempo a gente foi vendo que tomou uns caminhos aí perigosos, tornando-se até legislação, tornando-se política pública, e inclusive gerando nos dias de hoje condenações criminais, meus amigos. Exatamente. Onde fomos parar? Hoje temos aí a ilegalidade das ilegalidades, uma espécie de crime de opinião. É triste para você e triste para mim, mas como que a gente chega aí? Como a gente chegou aí, na verdade, e quais são os perigos para nós mesmos desses efeitos, sem contar também as questões legais, vamos passar por elas, mas hoje o nosso foco é o que esse politicamente correto, utilizado de uma forma excessiva ou de uma forma deturpada, pode realmente modificar na sua vida e na essência do seu entendimento sobre si e sobre o mundo. Retomando aqui a ideia inicial das proposições, dos textos iniciais, desse cuidado com uma exceção, vamos dizer assim, ou uma eventual falta de noção, que a gente sabe que no mundo real existem realmente ali situações e até pessoas que tendem a fugir um pouco do padrão excessivamente e podem gerar em outras pessoas uma ofensa desnecessária, algo que realmente cause uma, vamos dizer, uma indignação, uma comoção social diante do tamanho da disparidade de determinado ato ou de determinada ofensa proferida em detrimento de alguém. E óbvio que aí a sociedade vai tentando se acomodar e vai tentando pôr os loucos nos seus hospícios, vamos dizer assim, que é uma ideia inicialmente boa e acredito que tenha que ser assim, que você busque reformar ou tratar de pessoas que não têm uma condição de conviver em sociedade, tais como criminosos, vamos dizer, mas nesse caso, pessoas que realmente excedem, né, o que seria assim de bom tom entre uma brincadeira, uma ironia, e usam reiteradamente disso ou de uma forma que realmente configurasse uma ofensa realmente relevante de a sociedade intervir naquela relação. O que ocorre nessa ideia inicial, claro, como todos aqui concordam, eu e você, é muito bonita e realmente, em algumas situações, a gente inclusive na legislação prevê a calúnia, a difamação, a injúria, vamos dizer, formas de você mitigar um excesso, vamos dizer. Entretanto, essa semente inicial de correção de uma injustiça terrível social foi se transformando, como a gente sabe, quando isso vai se institucionalizando, vai adentrando as esferas empresariais, do funcionamento de empresas, de regulamentações, de regras para convívio social,
a coisa vai crescendo e foi tomando uma proporção que hoje nós vemos tamanha desfoque daquela intenção inicial para onde esse politicamente correto foi terminar, vamos dizer assim, por um total, acabou levando a um total tolimento de determinadas opiniões e, para dizer mais, de um determinado grupo de pessoas, de um determinado tipo de ideologia, de um determinado tipo de crença até. Então a coisa foi desvirtuada e foi tomando esse caminho. Mas na questão de hoje, a gente vai focar mais nessa questão de o que essa ideia, boa ideia inicial, vamos dizer, uma boa intenção inicial, por que ela começa a se desgastar e quais os perigos que vão nos trazer para a nossa persona, independente de qualquer sanção, vamos dizer assim, ou infração de algum órgão institucional, vamos dizer assim. Na nossa percepção, ela é a base e é o início de tudo o que a gente vai formando, a gente formando o nosso conhecimento, o nosso leque das possibilidades da vida e das possibilidades de qual a realidade se apresenta a nós. Então, quando a gente vê uma vaca e você poder expressar o signo, que é a palavra vaca, poder dicionarizar esse signo, que é o significado, a parte conceitual de dicionário, vamos dizer assim, animal, mamífero de 4 patas e babá, herbívoro e assim por diante, e de você fazer a triangulação entre esse significado, que é o signo, que é a palavra, o significado, que é a parte dicionarizada da coisa, e o ponto do referente, que é a vaca animal que está lá no pasto. Ou seja, sem o referente real, que é presente à nossa percepção da realidade, o resto da estrutura de signo, a palavra, e o significado, a questão dicionarizada dela, não tem qualquer validade. O que ocorre e foi ocorrendo com o fenômeno do politicamente correto? Como foi, vamos dizer, a escalada desse pensamento? Foi a absorção desse tipo de ideia pelas classes políticas, pelas empresas, ou seja, a ideia que inicialmente era individual começou a se tornar institucionalizada. E essa institucionalização começou a resultar em diretrizes impostas a determinados grupos de pessoas. Ou então, uma empresa fazia essa diretriz para os seus colaboradores. De repente isso começou a ser adotado por mais de uma, várias, diversas, foi para todo um empresariado. De repente um outro grupo também, que é o grupo político, viu oportunidade diante das chamadas minorias, de que isso também fosse colocado como pauta eletiva, vamos dizer assim, como agradar os ouvidos de parte daquele eleitorado, potencial eleitorado. Então, eles foram também absorvendo esse tipo de ideia nas partes que colava, como a gente vê no caso de LGBTs, caso negro, o pobre contra o rico. Então, sempre usando dessa forma essa mesma estrutura de pensamento de grupo contra grupo, conforme o grupo que você deseja se comunicar, você vai se pôr em defesa daquele grupo e vai obrigar o grupo contrário, então, a não se expressar mais, porque ele estaria ofendendo o teu grupo de interesse. E aí você já observa o primeiro fenômeno e a distinção básica.
Porque onde você inicialmente via assim um referente, qual era o referente do inicial, da ideia inicial do politicamente correto? Era discrepâncias particulares que acontecem em qualquer sociedade. Infelizmente, é assim que acontece. Desde que mundo é mundo, vão existir excessos e vão existir casos pontuais de discrepância e de não conformidade com uma vida social. E para cada caso, já temos todo um arcabouço de possibilidades de reação e de conduta para mitigar aqueles excessos e para que a sociedade consiga viver e conviver como um corpo saudável, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que você começou a tirar esse aspecto do indivíduo individual, do indivíduo individual é boa, mas da individualidade daquela ação daquele sujeito, porque veja bem, uma coisa é um indivíduo cometer o excesso ao qual ele tem que ser responsável e responder por esse excesso. Agora, você não pode tomar esse excesso como sendo a regra de toda uma sociedade. Esse é um problema grave que acontece quando a gente institucionaliza esse chamado politicamente correto. Eu estou chamando aqui de politicamente correto porque é correlato, mas claro que aí vão ter várias ramificações e até questões assim que divergem um pouco dessa lógica. Entretanto, fica uma forma mais didática da gente poder conversar e de vocês poderem me passar também se vocês estão percebendo a mesma coisa que eu estou percebendo. Então, feita essa parte de institucionalização, você toma a parte, ou seja, aquilo que é exceção na sociedade, como sendo o todo, e aí você já inverteu, perdeu-se aí o referente real, entende? A questão da vaca é como se você, em nome da defesa da vaca, aí você aplica a defesa para todos os animais, mas aquela ação necessitava pontualmente uma aplicação à vaca, vamos dizer, ou no caso, ao indivíduo que cometeu a infração ou a exceção. E essa mudança, essa nuance, onde você inverte, então o indivíduo virou um mal social, vamos dizer assim, como se a maioria da população tivesse essa tendência e estivesse numa iminência de cometer esse excesso, o que é um absurdo. Então você cria uma regra de cima para baixo, institucionalizada e até legal, como a gente vê em vários dispositivos hoje, e você vê inclusive aí, principalmente o pessoal das artes, da questão stand-up, como é que chama? Comédia, exatamente. O pessoal da comédia sofrendo muito quando a gente vê vídeos de 2 décadas atrás, até um pouco mais, os Trapalhões, Cacete e Planeta, Hermes e Renato, quantos outros aí tem? Qual que é da tua época aí? Comenta aí os humoristas da sua época, os Ari Toledos da vida, para quem é mais antigo ainda. Então, assim, aquele tipo de comentário, de piada e de raciocínio hoje se tornou uma coisa completamente inviável e gritante. Um cara desse sairia de um set de gravação preso se fosse permitido ele terminar o programa. Eu acredito que no decorrer do programa já ia ter entrado gente lá e falou: cancela, tira do ar, pelo amor de Deus, esse cara é tóxico, né? Então, olha onde que foi chegar. Mas, claro, esse é um fator legal e é um fator que fica mais perceptível porque nós estamos falando daquelas questões de entes mais famosos, questões mais midiáticas, mais do conhecimento geral de todos, né? Pessoas famosas. Mas e com a nossa inteligência? O que vai acontecendo? Então a gente dá um passinho atrás e vamos de volta para aquela ideia do nosso referente. Quando você tem uma noção de que isso aqui é uma caneta, mas ao ponto que o indivíduo pode usar essa mesma caneta como uma matéria como uma arma de homicídio, vamos dizer assim, igual a gente vê em filme, que o ninja tira aqui, pega a caneta, pau, enfia no pescoço do sujeito e mata. Isso é uma exceção.
a maioria das pessoas usa essa caneta para escrever, certo? Agora, quando essa ideia do politicamente é institucionalizado, já que aquele indivíduo, o José específico, matou alguém usando uma caneta, nós vamos transformar a caneta em arma branca. E a partir de hoje, quem porta uma caneta, porta uma arma branca, e para quem porta a arma branca, corresponderá a pena, ou a sanção, ou a multa, ou enfim, qualquer coisa, no valor de tanto, ou por tantos anos de prisão. Você entendeu? É essa base. Ou seja, você transforma um referente em algo justamente descorrelato do que de fato ele é. Quando a gente, através da repetição, porque isso vai se traduzindo em N coisas, referente a uma caneta que vira uma arma branca, e você sabe muito bem que não é uma arma branca, a utilidade de uma caneta não é fazer agressões a outras pessoas, pelo contrário, né? E você opera isso com um palavrão que antes você dizia para se referir, ou assim, você tá vendo um crime, puta que pariu, tá acontecendo ali um negócio. Não, aí as pessoas hoje em dia quase elas ficam mais assustadas com o seu palavrão do que com o ato ali, o ladrão assaltando a senhorinha. E muitas vezes, conforme a forma que você se expressa, elas vão prestar socorro pro bandido e vão chamar você de agressor porque, mas aquele fulano, ele é uma minoria, ele é uma vítima da sociedade. Agora você, muito me impressiona a forma que você se porta de maneira inadequada, então você vai ter que pagar uma multa coletiva para toda a sociedade. Hoje está virando meio que nesse... eu queria estar falando do livro do George Orwell, né, o 1984, mas infelizmente na nossa sociedade atual a gente está vendo que isso está ganhando um corpo muito expressivo. E o pior, que é a nossa pauta de hoje, a gente percebe que a percepção das pessoas já não está mais sendo recepcionada por elas mesmas. O que eu quero dizer com isso? Tem um autor que ele dizia o seguinte, que a situação quando vai tomando um pé de distorção da realidade, ela chega num ponto onde a pessoa, a autoridade olha para você e diz, você vai acreditar no que eu estou falando ou nos seus próprios olhos? E o que a gente vê hoje é uma tendência das pessoas de acreditarem no que está sendo dito e não mais no que elas estão vendo. Mas por quê? E esse é o raciocínio. E me diga aí o que você está achando desse vídeo e desse tema. É espinhoso hoje. Eu falei que hoje também não era tão fácil. Mas assim, quando você vai distorcendo tudo que você percebe, vamos dizer agora que eu diga que essa caneta não é uma caneta, é um livro. E amanhã eu digo que esse livro não é um livro, é um ferro de passar roupa. No passar do tempo, todo o meu arcabouço começa a ficar, o meu arcabouço de conhecimento começa a ficar impossibilitado, porque a minha primeira reação com isso eu escrevo, logo isso é uma caneta. Eu já batendo o olho nela, eu sei de um círculo de latência, de possibilidades que esse tipo de equipamento pode me oferecer. Mas eu sou obrigado não a dizer que eu estou percebendo isso. Eu sou obrigado a dizer que eu estou percebendo que é uma arma branca, assim como a gente comentou. Aí quando eu vejo esse livro, eu sei que ele é uma matéria de conhecimento, que foi escrito por alguém, traduzindo aqui os pensamentos e os estudos dele em detrimento de algum tema. Entretanto, eu não posso dizer isso. Eu sou obrigado a dizer, porque senão eu incorro ou em um crime, ou eu não sou aceito em determinado grupo da sociedade, ou vão me olhar com cara feia, e como eu quero participar daquele grupo, eu não quero que os outros me olhem com cara feia, então eu digo que esse livro, na verdade não é um livro, é um ferro de passar roupa. Onde nós vamos terminar no final das contas, e é isso que
que hoje eu queria trazer para vocês. Você acaba virando um completo alienado. Por quê? Porque tudo que você está percebendo, você passa a ser não mais senhor do seu próprio conhecimento. Então, ao ver a caneta, você já não pode mais aceitar a caneta como um ente feito para escrever, feito para você, né, desenhar. Aí você vai usar a criatividade nas coisas correlatas às aptidões do próprio objeto. Agora, você tem que distorcer toda essa tua percepção para entender o que um terceiro ente está te obrigando a dizer. A tua capacidade de conhecer aí se transforma nula. Então, porque vai chegar num ponto que você vai falar, eu nem vou ver mais, porque tudo que eu acho que me dizem que é outra coisa, então para que eu preciso disso? Entende que aquela ideia inicial, a estrutura do conhecimento feita entre o signo, a palavra, o significado, aquele conceito dicionarizável e o referente que é o ente real correspondente à realidade, se quebra e você não está mais tratando de nada real. Você só fica tratando sobre signo, uma palavra e um significado que é o que te impõe, que te é imposto institucionalmente, legalmente, politicamente, religiosamente e assim por diante, conforme aquele grupo de interesse ao qual você está inserido, e você vai ser obrigado a aderir à tese daquela maioria ou à tese da cúpula daquele ambiente que você está inserido. Praticamente aí você se transformou numa folha ao vento. Conforme o vento do ambiente ao qual você estiver exposto, vai ser a direção que você vai tomar. Você percebe esse perigo? Porque mais as pessoas, eu vejo que fica muito claro as distorções, quando elas são impostas de forma criminal, como a gente está vendo com alguns casos de humoristas principalmente, é uma grande infelicidade e chama atenção porque choca, né? Você vê num Brasil onde um homicida às vezes é liberado do dia para a noite, você está vendo uma pessoa que contou uma piada com mais de 8 anos de prisão, com condenação e cumprindo inicialmente em regime fechado. Então, uma coisa terrível, né? Essa distorção. Mas muito mais sutil do que isso é que muitas pessoas não estão percebendo que elas estão se tornando mais burras. Porque o ato de você perder a tua capacidade de discernimento, de auto-julgamento, e para que você possa se posicionar, inclusive para concordar ou discordar de determinado tema, de determinado assunto, diante de uma determinada situação, até isso está sendo retirado de você. Então a gente vê esses temas mais politicamente corretos sendo impostos na forma como nós vamos educar os nossos filhos, como nós vamos tratar os nossos cônjuges, como nós vamos morar, como nós vamos viver e assim por diante. O que você acha? Você também se sente aí um pouco sufocado com todas essas imposições do que fazer e como fazer? Me fala, escreve nos comentários. Para quem gostou do vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, não se inscreve, de se inscrever no canal, apertar ali o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Envia para aquele teu amigo que você sabe que se interessa também, ou que está precisando um pouco aí, presta atenção nesse determinado ponto, ou você já pensou em imaginar esse assunto sobre esse determinado ponto de vista, porque a nossa ideia, no final das contas, é enriquecer-nos mutuamente, que vocês tragam experiências e que eu vou contribuindo também com o que eu vou vendo aqui nas minhas vivências do dia a dia e nas reflexões feitas aqui na Cachola. Um abraço a todos e até a próxima.